Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante através das Escrituras, explorando alguns conceitos que são verdadeiras chaves para um entendimento mais profundo da Bíblia. Falaremos sobre a importância da distinção, o conceito de dispensação e o significado do dia do Senhor. Pode parecer complexo, mas prometo que, ao final deste vídeo, tudo fará muito mais sentido. Então, prepare sua Bíblia, abra seu coração e vamos mergulhar juntos na ciência das Escrituras. Para começar, quero propor uma ideia fundamental. A Bíblia não é um livro de regras aleatórias. Ela é a revelação progressiva de Deus à humanidade, um plano divino que se desenrola ao longo da história. E para entender esse plano, a primeira ferramenta que precisamos usar é a distinção. O que isso significa? Significa reconhecer que Deus falou a pessoas diferentes, em tempos diferentes e com instruções diferentes. Por exemplo, as instruções dadas a Adão no Jardim do Éden não eram as mesmas que as dadas a Noé após o dilúvio. As leis cerimoniais dadas a Israel através de Moisés não são as mesmas obrigações impostas à igreja hoje. Confundir essas coisas é como tentar usar um mapa de Lisboa para se locomover em São Paulo. Você tem um mapa, mas ele não serve para o seu contexto atual. Um dos erros mais comuns é aplicar promessas e mandamentos destinados especificamente a Israel diretamente à igreja, sem nenhum filtro. Isso gera muita confusão. A Bíblia nos ensina a manejar bem a palavra da verdade. Como diz em 2 Timóteo 2:15, manejar bem é saber dividir, saber distinguir o que foi dito, para quem foi dito e em que contexto. É entender que, embora toda a Bíblia seja para nós, nem toda a Bíblia é sobre nós diretamente. Essa prática da distinção nos leva ao nosso segundo tópico: as dispensações. A palavra dispensação vem do grego oikonomia, que significa administração ou mordomia. Pense nisso como diferentes períodos de tempo em que Deus administra seu plano de uma maneira específica, testando a humanidade sob diferentes revelações de sua vontade. Não se trata de diferentes caminhos para a salvação, pois a salvação sempre foi e sempre será pela graça. Através da fé, as dispensações são como capítulos na grande história da redenção. Temos, por exemplo, a dispensação da inocência, com Adão e Eva no Éden. Depois, a da consciência, de Adão até Noé. A do governo humano, após o dilúvio. A da promessa, com os patriarcas como Abraão. A da lei, com Moisés e a nação de Israel. Atualmente, vivemos na dispensação da graça, a era da igreja, que começou no dia de Pentecostes. E no futuro, teremos a dispensação do reino, o reinado milenar de Cristo na terra. Entender essas dispensações nos ajuda a organizar a narrativa bíblica e a ver a consistência do caráter de Deus ao longo da história. Ele é sempre justo, sempre santo e sempre gracioso. O que muda é a maneira como ele se relaciona com a humanidade e as responsabilidades que ele nos dá em cada época. Ignorar as dispensações é como ler um livro pulando capítulos ou misturando as páginas. A história fica confusa e contraditória. Por exemplo, na dispensação da lei, o sacrifício de animais era uma exigência central para a expiação dos pecados. Hoje, na dispensação da graça, sabemos que o sacrifício de Cristo na cruz foi o sacrifício único e definitivo. Tentar seguir os rituais da lei hoje seria negar a suficiência da obra de Cristo. Vê como é crucial entender em que capítulo da história de Deus nós estamos vivendo. Isso nos ajuda a apreciar a beleza da graça de uma forma muito mais profunda. Não estamos mais debaixo da lei
como um sistema de justificação, mas debaixo da graça. Isso não nos dá liberdade para pecar, mas nos liberta do peso da lei e nos capacita, pelo Espírito Santo, a viver uma vida que agrada a Deus. Reconhecer a nossa posição na dispensação da graça é fundamental para uma vida cristã saudável e equilibrada. Agora, vamos ao nosso terceiro e último conceito: o dia do Senhor. Este é um termo que aparece muitas vezes nos profetas do Antigo Testamento e também no Novo. E aqui, a distinção é, mais uma vez, crucial. Muitas pessoas confundem o dia do Senhor com o domingo, o dia de adoração cristã. Embora chamemos o domingo de dia do Senhor em homenagem à ressurreição de Jesus, o termo bíblico dia do Senhor se refere a algo completamente diferente. Biblicamente, o dia do Senhor não é um período de 24 horas. É um período de tempo estendido, um tempo de julgamento e intervenção divina na história humana. Ele começa após o arrebatamento da igreja e abrange o período da tribulação e o reino milenar de Cristo. É o tempo em que Deus lidará diretamente com a rebelião da humanidade e estabelecerá seu reino de justiça na terra. Os profetas como Isaías, Joel e Sofonias descrevem o dia do Senhor como um tempo de trevas e angústia, um dia de ira de Deus sobre um mundo incrédulo. Será um tempo de juízo sem precedentes sobre as nações e sobre Israel, com o propósito de purificar a nação e levá-la ao arrependimento. Mas o dia do Senhor não é só juízo. Ele culmina na gloriosa segunda vinda de Cristo à terra, quando ele derrotará seus inimigos e inaugurará seu reinado de 1000 anos de paz e justiça. Para a igreja, a noiva de Cristo, a promessa não é passar pelo dia do Senhor, mas ser resgatada antes que ele comece. Em 1 Tessalonicenses 5, Paulo nos conforta dizendo que Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa ira refere-se aos juízos do dia do Senhor. Nossa esperança é o arrebatamento, o encontro com o Senhor nos ares, antes que esse período de tribulação comece na terra. Entender o dia do Senhor nos dá uma perspectiva correta sobre o futuro. Mostra-nos a seriedade do pecado e a certeza do juízo de Deus, mas também a maravilhosa esperança da vinda do nosso Salvador. Isso nos motiva a viver vidas santas e a compartilhar o Evangelho com urgência, sabendo que o tempo é curto. Não é um tema para nos assustar, mas para nos despertar e nos firmar na nossa bendita esperança. Então, vamos recapitular o que aprendemos. Primeiro, a importância da distinção. Saber quem está falando, para quem está falando e em que contexto. Segundo, as dispensações. Os diferentes períodos em que Deus administra seu plano, nos ajudando a organizar a Bíblia como uma história coesa. E terceiro, o dia do Senhor. Não o domingo, mas o futuro período de juízo e estabelecimento do reino de Cristo na terra. Esses três conceitos, distinção, dispensação e o dia do Senhor, são ferramentas poderosas para o estudo bíblico. Eles nos ajudam a evitar confusão, a interpretar a palavra com precisão e apreciar a magnificência do plano de Deus de Gênesis a Apocalipse. Eles transformam a Bíblia de uma coleção de textos desconexos em uma única e grandiosa história de redenção, com Jesus Cristo como o herói central. Espero que esta exploração tenha sido esclarecedora e inspiradora para você. O estudo da Bíblia é uma aventura para toda a vida, e quanto mais aprendemos a manejá-la corretamente, mais clara se torna a sua mensagem e mais profundo
se torna nosso amor pelo seu autor. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar aprendendo a desvendar os tesouros da Palavra de Deus, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe também seu comentário abaixo. Adoraríamos saber o que você achou. Que Deus te abençoe e até a próxima.